Nós vivemos numa época em que a masculinidade, ela é rechaçada. Homens hoje são encorajados a pedir perdão por serem homens. Há uma guerra declarada contra todos os fundamentos da fé, da família, da paternidade, da maternidade. A família, conforme biblicamente nós a enxergamos definida, ela tem sido rasgada, descartada. E nessa manhã, diante desse cenário, eu pensei e orei muito sobre que mensagem eu deveria trazer para os pais. Para nós pais, para os avós, para os bisavós, para os homens que estão considerando a paternidade, uma vez que já se casaram, para aqueles que estão vendo o filho ou a filha sendo gestado ou gestada no ventre da esposa. Que palavra trazer para os homens numa época como a nossa? Que palavra trazer para os pais numa época como a nossa? Eu quero apresentar para você, pai, para você, homem, um de nossos papéis, que é o de guardião. O guardião. O texto bíblico no qual eu quero me basear e a partir do qual eu quero apresentar para você é a carta de Judas. Abra sua Bíblia em Judas, penúltimo livro da Bíblia. Você tem o Apocalipse, é o último livro. Daí você vai para o livro anterior e você chega a Judas. Deixe-me apresentar para vocês o que seria a ideia central dessa carta, dessa pequenina carta, a penúltima do Novo Testamento. Na forma de um imperativo, na forma de uma voz de comando, de uma ordem para você, papai, para você, homem de Deus. E, obviamente, esta carta não foi escrita apenas para os pais, para homens. Ela foi escrita para a igreja. Mas é muito fácil entender que a responsabilidade primária do homem é esta, de ser o guardião. Foi assim desde Adão. O guardião do jardim, o guardião da revelação de Deus diretamente para ele. De todos os frutos vocês poderão comer, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não é, portanto, à toa, não é, portanto, sem razão que este papel masculino de liderança, de guardião, tem sido tão desprezado. Eu penso que se o apóstolo Judas estivesse conosco, falando aos pais, a partir de sua carta, ele resumiria dizendo assim: guarde a fé contra as pessoas ímpias que se infiltraram na igreja, ensinando falsas doutrinas. Judas continuaria dizendo: olha, Deus lidou duramente com a incredulidade no passado e fará o mesmo novamente. Os apóstolos nos advertiram a respeito da chegada dos falsos mestres. Os tais falsos mestres estão aqui agora. Edifique-se, pois, pessoalmente na fé, senhores pais, e ajude os fracos. Pais, Jesus irá ajudá-los se vocês se voltarem para Ele com fé.
Essa é a palavra de Judas para mim e para você nesta manhã. Então, de um modo panorâmico, porque é o que faremos, nós leremos os 25 versículos desta carta nesta manhã, e esta mensagem será muito mais uma leitura comentada deste texto, com aplicação aos guardiões, aos pais. Mas eu quero buscar responder 4 perguntas. Quem é você, papai? Quem é você? À luz da Bíblia, quem é o homem de Deus, o pai, o papai? Segunda pergunta, uma vez entendendo quem você é, papai, em que mundo você vive? Você se dá conta disto? Você saberia descrever em que mundo você está vivendo e desenvolvendo a sua paternidade? É importante saber disso. O mundo dos seus filhos, o mundo onde eles estão inseridos, a escola deles, a roda de amigos. Você sabe em que mundo você está vivendo e também seus filhos? Terceiro, qual é seu papel ou a que você é chamado? Você sabe dizer, papai? E por fim, em que ou como você obtém esperança e cultiva esperança? Porque, meu povo, é difícil, é duro, o mundo é mau. Saber quem você é, entender o mundo em que você vive, entender a que você é chamado e buscar viver, fazer isso, é dificílimo, é impossível para nós. Portanto, em que, como você obtém e cultiva esperança? Quem é você, papai? Vamos lá, versos 1 e 2. Olha como Judas define a si mesmo. E, portanto, de algum modo, como ele define cada um de nós, cristãos, e define você, papai. Antes de tudo, quem é você à luz da palavra de Deus? Eu, Judas, você, seu nome, eu, Leandro. E Judas complementa, ele diz: a minha identidade é a seguinte: eu sou escravo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Acima de tudo, papai, você é um servo. Você não vive para os seus desejos pessoais. Você não vive para os seus gostos. Você não vive para o seu Sport TV, para o seu Premiere, para o seu futebol. Você não vive para o seu hobby. Você não vive para você. Você não vive para o seu celular. É tão impressionante. Eu sou muito atento, apesar de às vezes não parecer, brinco muito, mas eu sou muito atento. Às vezes eu vejo homens que não têm olhos para o seu entorno, ficam com os olhos no celular, o tempo todo. O tempo todo. Não consegue olhar, não consegue ver, não consegue se relacionar, se fecham no seu mundo. Pai, você é escravo de Jesus Cristo. Você não veio para ser servido, mas para servir. E a paternidade em essência é isso, ela é serviço. A gente aprende isso a duras penas, tantas vezes. Porque a gente deixa de poupar como gostaria, porque tem que investir, e tem mesmo, nos filhos. A gente deixa de passear como gostaria, porque o dinheiro não dá. A gente precisa investir na educação, na saúde, nas coisas, para a boa formação dos filhos. Isso é servir. Você chega em casa cansado, a mãe ficou o dia inteiro com essas crianças, e é óbvio que é seu dever
sossegá-la um pouco e ficar com esses meninos. Isso é servir. Você é um servo de Jesus Cristo. E você serve a Jesus, servindo ao seu lar, servindo a sua esposa. Ah, mas eu achava que eu fosse o líder do lar. E é mesmo, nós somos chamados a uma liderança de servil. Servil, gente. Nós temos que ser os primeiros, como homens, a buscar dar soluções para aquilo que nós estamos vendo como alguma dificuldade ou algo que precisa ser reparado, consertado no contexto do lar, por exemplo. Nosso primeiro papel não é cobrar. Nosso primeiro papel é buscar a solução. E isso é ser servo. É aquele que serve Jesus servindo as pessoas. E é impressionante, porque tem homens que preferem servir a Deus e a igreja, mas nunca serviram a esposa, nunca serviram filhos. Você é irmão de Tiago, ou seja, Judas era irmão de Tiago, ele tinha irmãos, ele tinha família, ele tinha uma história com essa família. É o seu caso, é o meu caso. Leonardo, Larissa, meus irmãos, meu histórico familiar. E Judas diz: eu escrevo esta carta. Esse servo se vê com o chamado de escrever esta carta, de passar este conhecimento. Este é seu papel, Pai. Passar o conhecimento. E aí Judas diz: quem de fato você e eu somos ainda? Aos que foram chamados por Deus, o Pai. Aos que foram chamados por Deus, o Pai. Que os ama. O Pai te ama, papai. E guarda você sob o cuidado de Jesus Cristo. Ou guarda você, como outras traduções vão colocar, para Jesus Cristo. Esse é você, papai. Se você está em Cristo, você é alguém que foi chamado por Deus. Não é um chamado qualquer, não foi um assovio, não foi um oi, que tal considerar seguir Jesus? Não. Esse chamado é sinônimo de regeneração. Você nasceu de novo pelo Espírito, recebeu um novo coração, arrependeu-se do seu pecado, você creu para a salvação. Esse é você, Pai. E sabe por que isso aconteceu? Porque Deus o amou antes da fundação do mundo. Tantas vezes a gente se sente não amado pelos filhos. Não é verdade? Tantas vezes a gente flerta com isto. Meus filhos não me consideram, não me amam. E você chega a essa conclusão por causa de coisas que você avalia, examina. Mas aquele que se entende, se percebe, se enxerga amado por Deus, e como consequência disso, tendo sido regenerado, chamado por Deus, e mais, que está guardado sob o cuidado de Jesus Cristo. Ô Pai, se você se vir assim, sua paternidade muda. Esse é você. E é um pai que deve ter um coração cheio de bons desejos, de desejos celestiais para os outros. Olha o verso 2. Judas dizendo àqueles para quem ele está escrevendo, que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Você, papai, é alguém que deve ter um coração cheio de bons desejos, pelos filhos, pela esposa, pelos outros.
E só consegue expressar isso quem de fato bebeu disso e vive assim. Se você não provou da misericórdia, você será incapaz de desejá-la a alguém. Preste atenção nisso. Se você não é uma pessoa misericordiosa, isso é um sinal vermelho, um sinal de alerta seríssimo. Porque um dia quem foi alvo da misericórdia de Deus, que prova da paz de Deus, que percebe o amor de Deus por ele, que sorve essas coisas, que deixa isso penetrar as suas entranhas, que sente, que percebe isso, essa pessoa, ela passa a ser misericordiosa. Ela passa a viver para promover a paz, a pacificação entre os filhos, entre os irmãos, entre os amigos. Esse é você, papai, esse é seu chamado. Alguém que bebeu da misericórdia, que provou da paz e do amor, e que, portanto, vive para essas coisas, para promover isso. Então, quem é você, papai? Um escravo de Jesus. Alguém com uma família, com uma história, uns com uma família e uma história bacana, outros nem tanto. Ao que tudo indica, Judas perdeu seu papai José muito cedo. Foi criado só pela mamãe Maria e pelo irmão mais velho, Jesus. Interessante. E ele escreve essa carta. Ele tem uma mensagem, ele não se contém, ele derrama isso. Ô Pai, a gente só vai derramar aquilo que de fato toma conta do nosso coração. Se Jesus não toma conta do seu coração, você será incapaz de derramar Jesus, a não ser com frases de efeito. Você é alguém que vive para servir, você é escravo de Jesus e você serve servindo os outros. Você é alguém que provou de misericórdia, paz e amor e reparte isso. Você sabe que você é amado por Deus, porque Deus te regenerou, e você sabe que você é guardado por Deus. Em que mundo você vive, papai? Agora a coisa começa a ficar feia. Oh, meu povo, o mundo em que nós vivemos é horrível. Olha como Judas descreve o mundo dos nossos filhos. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, embora eu desejasse falar da nossa fé comum, embora eu desejasse nos encorajar com coisas boas a respeito da nossa fé, a fé que compartilhamos, a salvação que temos em comum, entretanto, agora, entendo que agora eu devo escrever a respeito de outro assunto. Parece conversa de homem. Conversa de homem geralmente é assim. A gente teria tantas coisas boas e bacanas sobre as quais falar, mas conversa de homem, às vezes a gente diz, olha, nós vamos precisar falar de coisa séria. Eu entendo que eu tenho que escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé, que guardem a fé, guardem o bom depósito. Daí eu ter dito no início, nós pais temos como atribuição, se não a principal, uma das principais, a de ser os guardiões, os defensores da fé. Defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Por quê, papai? Por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente não pode só falar das coisas boas da salvação, como Judas quis inicialmente, mas aí ele diz, não, nós precisamos agora falar de coisa séria. Você tem que lutar pela fé,
guardar a fé. Desde cedo você tem que ensinar isso para os seus filhos. Por quê? Olha o verso 4. Porque alguns indivíduos perversos, meu Deus, indivíduos perversos, se infiltraram em seu meio sem serem notados. Ele está falando aqui da igreja. Há indivíduos perversos no seio das igrejas. Nem todos numa igreja são de fato regenerados, a julgar pelo que Judas está escrevendo. Por isso que você não pode se escandalizar com a igreja. Eu não volto naquela igreja, tem um sujeito lá, tem uma mulher lá. Espera aí, primeiro pode ser, desculpa, frescura sua. Segundo, que se for verdade, Judas está dizendo que alguns se infiltraram entre nós. Alguns não são de verdade, são perversos. Esse é o mundo. Essa é a igreja. Eles fizeram sem serem notados, dizendo que a graça de Deus, olha, eles pregam, eles falam de Deus, eles falam de graça. Mas eles falam como? Eles vão dizer que a graça de Deus permite você levar uma vida imoral. Qual é a característica número 1 da era em que a gente está vivendo? Imoralidade, não é verdade? Imoralidade. Você se lembra, vocês viram a abertura das Olimpíadas na França? Imoralidade. A imoralidade é o fruto da decadência doutrinária. É isso que Judas está mostrando nessa carta. A imoralidade é você perverter o significado da graça de Deus. É você dizer que a graça de Deus permite você viver de qualquer jeito. E seu papel, Pai, é, primeiro, abraçar a graça de Deus tal como os apóstolos nos ensinaram. Modelar isso num viver santo. E ensinar seu filho a entender este mundo. A começar da igreja, que é o ambiente dele. Eles perverteram a graça de Deus. Esse é um mundo de perversões da verdade, que perverte a verdade. É o mundo em que vivemos. Perverte a verdade. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Agora veja como é possível alguém infiltrado numa igreja falar da graça de Deus, mas em essência Judas está dizendo, quando eles pervertem a graça, eles negaram Jesus Cristo, por mais que o confessem com seus lábios. Esse é o mundo em que vivemos, um mundo de hipócritas, de mentirosos, de gente disfarçada, lobos em pele de cordeiros. É difícil. Mas Judas garante, ele vai falar da destruição deles. Versos 5 até o 7, Judas diz: ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Deus os libertou da escravidão e ao longo do deserto, da caminhada, eles provaram ser pessoas murmuradoras, não perseveraram, comprovando que nunca tiveram o coração com Deus. E Judas está dizendo, isso aqui é uma palavra de esperança para nós neste mundo tão mau. Deus, no tempo certo, destruirá os agentes do mal. Assim como ele fez com os que saíram do Egito. Também lhes lembro, verso 6, os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escravidão, aguardando o dia do julgamento. Esse versículo é um dos que me faz crer
que eu não posso ser pré-milenista. Mas isso é outro sermão. O diabo já está amarrado. Outro sermão. Vamos lá. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra. Não é a nossa era, gente. Não é a época em que vivemos. A gente costuma dizer, esse mundo é uma Sodoma, uma Gomorra. Não se esqueça. E das cidades vizinhas, cheias de imoralidade, e de perversão sexual, e de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo, e servem de advertência do fogo eterno, do julgamento. Deus está dizendo, papai, o mundo em que você vive, o mundo que seus filhos vivem, é mau. Ele é cheio de agentes do mal, mas Deus destruirá esses agentes. Verso 8, da mesma forma, essas pessoas afirmando ter autoridade, olha de onde vem a autoridade desta geração. Já parou para pensar? Você conversa com a pessoa, aí você fala assim, mas como que você acredita nisso? Da onde você está tirando disso? Sabe o que ela vai dizer? Eu sinto que é assim. Uma era de subjetivismo, de sensacionalismo, de emocionalismo. E eles dizem que é revelação de Deus isso. Exatamente como diziam estes aqui dos dias de Judas. Olha como é que eles se guiavam, se não é parecido com a nossa era. Da mesma forma, essas pessoas afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral e desprezam a autoridade objetiva, propositiva, revelada das Escrituras. Desprezam isso, essa fonte real de autoridade, que é a revelação bíblica, desprezam isso para se fundamentarem naquilo que eles chamam de autoridade dos meus próprios sonhos com Deus. Deus falando comigo. Aí eles vão dizer assim, a letra mata. Usa o versículo fora de contexto. Esse é o mundo em que nós vivemos. Um mundo que insiste em apelar a Deus, insiste em se manter em igrejas alguns, mas que trocam a autoridade da Bíblia pela autoridade de seus próprios sonhos e experiências com Deus. Isso é terrível. E Judas está dizendo, abra os olhos, papai. E eles desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais, mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Paulo falou a respeito dos judeus, dizendo que eles são cheios de zelo, sem entendimento. Deixa eu te dizer uma coisa com base na palavra cheia de autoridade de Deus. Seu zelo, seu entusiasmo, que não é fruto do entendimento correto da Bíblia, te leva à condenação. É o que Judas está dizendo. Essas pessoas não estão dizendo que elas não seguem alguma autoridade. Elas estão dizendo que elas seguem a autoridade de Deus conforme os sonhos que elas têm, as ideias que elas têm, os sentimentos que elas cultivam. Não, isso vem de Deus, eu oro, eu sinto. Espera aí, mas isso à luz do conhecimento completo da Bíblia, isso é real? Isso existe? Será que você não é parte daqueles que zombam de quem segue a autoridade da Bíblia? Esses fundamentalistas, esses ortodoxos, zombam da gente, mas na verdade eles não entendem. Será que você não é desses? Que zombam dizendo de nós que a gente usa demais a letra mata, o Espírito vivifica. Foi isso mesmo que Paulo quis dizer quando ele
escreveu esse versículo que você está citando foi para dizer que você não tem que seguir a Bíblia, mas os sonhos e os impulsos e os sentimentos que Deus coloca no seu coração. Será que é isso? Parece que não, hein? Ô papai, eu e você vamos ter que lidar tantas vezes para ensinar nossos filhos sobre isso, porque o que eles sentem, ainda mais na época em que a gente vive, o que eles sentem é tão real, é tão real, é tão verdadeiro, que o que está escrito, não é o que eu sinto. O que eles apreendem dos reels do Instagram, dos shorts do YouTube, dos vídeos, aquilo tudo é tão real. E às vezes com o nome de Deus no meio. Que eles zombam, ou poderão zombar, e Deus te livre de filhos que zombem do seu conhecimento fundamentado na palavra escrita de Deus, porque no fundo eles estarão provando que eles não têm entendimento de Deus. E quem não tem entendimento de Deus, não tem salvação. Como criaturas irracionais agem segundo seus instintos. Criaturas irracionais, Judas está dizendo. É uma era de gente irracional. E a prova é que essas pessoas não seguem a palavra escrita, revelada de Deus. Elas seguem instintos. Meu povo, hoje, se você quer enaltecer alguém, é você dizer, você é corajoso, você segue o seu instinto. Tem pessoas ganhando rios de dinheiro, vendendo cursos, ensinando você a seguir seu instinto. Esse é o mundo. Eles provam desse modo, ou provocam a própria destruição. Você, papai, é chamado para livrar seu filho deste mundo. Que muitas vezes, em muitos contextos, a gente ainda, infelizmente, chama de mundo evangélico. Que aflição os espera, verso 11, pois eles seguem os passos de Caim. Os passos de Caim, os passos do homem sem fé. Do homem que olhou para a oferta do outro, do irmão, sabendo que Deus se agradou de Abel e da oferta dele. Não gostou do que viu e matou o próprio irmão. Enganam outros por dinheiro como Balaão e perecem em sua rebelião como Coré. Olha como eles agem, verso 12. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam das suas refeições de celebração ao amor do Senhor, a ceia do Senhor naquele contexto era num dia de refeição comum, e num dado momento eles tomavam do cálice e do pão e celebravam a ceia. Então esses homens são tão crentes aos olhos dos homens, lembra? Eles se infiltraram. Eles falam da graça de Deus de um modo apelativo ao coração natural do homem. Meu povo, você não precisa ser nascido de novo para querer ouvir de uma graça de Deus que enaltece os seus instintos, os seus sonhos, os seus desejos. Por isso que essa gente tem um monte de seguidores. Aí eles estão à mesa, são como perigosos recifes, você não enxerga e vai com o navio ou com o barco, faz você naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas do mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Este é o mundo. Promessas que não são cumpridas, aparência só para enganar,
risco iminente, que ninguém percebe, quando você chega perto se afunda. É isso, esse é o mundo. Aqui, qual é o destino deles? Olha os versos 14 e 15. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontável milhares de santos para julgar todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Olha como eles são cheios de vanglória. Verso 16. São murmuradores. Cuidado com a murmuração, hein? Ela revela um coração que pode nunca ter sido regenerado. Mesmo que você tenha nascido em igreja, cuidado com a murmuração. São murmuradores, descontentes com tudo, sobretudo quando não passa pela mão dele. Vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Não conseguem se alegrar com a conquista de ninguém. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Sabe aquele sujeito que sabe o que você pensa, mas diz o que você quer ouvir, porque quer conseguir algo que você pode dar a ele. Esse é o mundo. E nesse mundo, papai, aqui nós somos chamados. Olha o 17 a 23. Olha qual é o seu papel e o meu como pai, como homem. Olha o seu papel como crente. Amados, primeiro, note os imperativos. Do verso 17 ao 23, você tem alguns imperativos, ordens. E essas ordens é o que vão revelar a que nós somos chamados. Verso 17, lembrar. Verso 20, orar, edificar. Verso 21, perseverar. Verso 21, aguardar. Verso 22, compadecer. Verso 23, resgatar. Verso 23, ter discernimento, cautela e ódio ao pecado. É a isto o que somos chamados. Verso 17, amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se dos apóstolos. Lembrem-se da palavra de Deus. Lembrem-se do livro escrito, inspirado por Deus. Esse é seu papel, homem de Deus, guardião da verdade, mulher de Deus. Esse é o nosso papel, crente. Lembrarmos-nos de novo e de novo das palavras dos apóstolos. Lembrar seus filhos dessas palavras. Eles lhe disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Não é uma geração que vive para os seus desejos? Que não conseguindo abandonar Deus e a igreja de Deus, perverteram igrejas, inclusive criando um adjetivo inclusivo, para caber qualquer pecador que não se arrepende e não muda de vida. Porque toda igreja só tem pecador, amém? Quem aqui não é pecador? Levante a mão. Todos somos. Mas arrependidos, regenerados, que abandonaram o velho modo de viver, se despiram, estão se despindo do velho homem e se vestindo de um novo homem em Cristo. Então é uma gente que vive dos seus próprios desejos perversos, e a gente tem que se lembrar de novo e de novo
das palavras dos apóstolos, essas pessoas provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Meu Deus, você reparou o quanto Judas chama a nossa atenção para a fonte de autoridade dos perversos? Nunca é a palavra de Deus como ela está revelada a nós. É sempre desejo, instinto, sonho, vontade humana. E aí você perverte isso. Fizeram isso no meio evangélico. Transformaram os sonhos, as profetadas, em fonte de autoridade no lugar da palavra escrita de Deus. O seu papel, papai, é lembrar-se de novo e de novo do apelo apostólico, da palavra apostólica, porque o que causa divisão, e esse povo causava divisão, deixa eu te dizer uma coisa, o que causa divisão não é doutrina, o que causa divisão é cada um seguir o seu instinto natural. Doutrina une. Verso 20. Vocês também devem edificar uns aos outros na santíssima fé. Edificar, somos chamados a edificar uns aos outros. A classe de adultos está estudando na escola bíblica dominical esses imperativos de mutualidade. Nosso chamado é esse, uns aos outros edificar na fé, conforme nos está revelada na Bíblia. Também devemos orar no poder do Espírito, orar segundo a palavra, orar a palavra. Mantermos-nos firmes no amor de Deus, enquanto aguardamos a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Até aqui tem a ver com você, lembrar-se, edificar-se, orar uns pelos outros, perseverar, aguardar a vinda de Cristo. Agora você sai de você de algum modo. Como? Verso 22. Tendo compaixão daqueles que vacilam na fé. Encontre os vacilantes. Tantas vezes seu filho, sua filha está vacilando. Vai ao encontro. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda, tenham misericórdia. Mas olha que interessante, esse homem, esse pai, que é chamado a guardar, a defender, a lutar pela fé, olha como ele tem que fazer, olha qual deve ser a atitude dele. Façam isso com grande cautela, com mansidão, com sabedoria, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Odiando a própria roupa. É assim, é a isto que somos chamados. E concluindo, como é que a gente pode conseguir fazer isso? A conclusão da carta é linda. Os versos 24 e 25 nos diz que isso só será possível por causa, primeiro, da pessoa de Deus. Segundo, o poder de Deus. Terceiro, a proteção de Deus. Em quarto lugar, o propósito supremo de Deus para nós em Cristo. E em quinto lugar, o procedimento de Deus. Olha os versos 24 e 25. Toda glória seja àquele. Ele é quem vai produzir isso em você. Aquele que é poderoso. Ele é quem tem poder. Por isso que você terá que dizer na paternidade também: vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E porque Cristo vive em você, é possível você ser o pai que Judas está descrevendo. É possível você ser um tipo de pai que não vai colaborar para o naufrágio do seu filho. Que não vai ser árvore sem fruto, que não vai ser nuvem sem água. É possível. Ele é poderoso para guardá-los de cair nos pecados e nos erros
desses falsos crentes. E não apenas para te guardar, mas para te levar com grande alegria e sem defeito à presença gloriosa de Deus. Por isso, toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o que especificamente dele nós devemos nos lembrar? Aí Judas destaca as coisas que Deus usa para encantar nosso coração, para subjugar nossa vontade pecaminosa e assim nos levar para Ele. Olha o que Deus usa: glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem. Outras inúmeras coisas pertencem a Deus, certo? Por que Judas escolheu destacar glória, majestade, poder e autoridade? Porque é disso que essencialmente precisaremos para ser o tipo de pai que contrasta positivamente, biblicamente, com os falsos crentes. Você precisa de glória. A glória de Cristo que te encanta mais do que a pornografia, mais do que os esportes. Glória que é mais majestosa do que a sua carreira ou profissão, mais majestosa do que seu celular. Poder que arranca de você os desejos maus, te dando o desejo de viver para Deus, e autoridade bíblica, a palavra de Deus, sob a qual você se submete, e não a sua vontade, não a tradição da sua família. É disso que você precisa para ser crente, para ser pai, para ser mãe, para ser discípulo de Jesus. Você precisa de glória, majestade, poder e autoridade. E tudo isso pertence ao nosso Deus, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, papai. Deus te abençoe, mamãe. Uma das coisas que minha mãe mais detestava receber, e tantas vezes eu tive que levar para ela, era bilhete para os pais. Sabe aquele bilhete contando do comportamento na escola? Eu tinha que levar, a mamãe tinha que assinar e eu tinha que levar de volta. Nesta manhã Judas trouxe um bilhete para você, papai. Não é do tipo escolar. Um bilhete que revela quem você é, em que mundo você vive, a que você é chamado e em que, como você pode obter e cultivar a esperança. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, homens, mulheres de Deus, nesta manhã, a viver o que a Escritura ensina. Sustenta-nos, encoraja-nos nesta manhã. Acima de tudo, talvez possa haver alguém entre nós que chora por não ter tido um pai. Talvez órfão de pai vivo. Ou um pai que, por mais que tenha tentado o melhor, não conseguiu ainda ser o que deveria ser. Que nenhum saia daqui frustrado com isto, mas encorajado, porque o nosso Pai, que está no céu, jamais nos abandonará. Ó Deus, ajuda-nos a recuperar a figura do Pai em casa, na igreja, na sociedade. Figura tão desprezada, maculada, descartada, destruída. E nós sabemos, não é por pouca coisa.
destruindo a imagem do Pai, se destrói a parábola viva do Pai que está no céu. Ó Deus, misericórdia de nós. Ajuda-nos a ser homens que sabem quem somos em Cristo, que discernem o mundo em que vivem, entendem qual é seu chamado e encontram e nutrem esperança na palavra de Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai de todos nós, e que a consolação do Espírito, que estejam todos sobre nós hoje e para sempre. Amém.